E hoje, terminando Mateus, vamos ler o capítulo 28, certo? E na semana que vem a gente vai começar o Apocalipse. Então vamos lá. Passado o sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, aproximou-se, rolou a pedra e sentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e sua roupa era branca como neve. Com medo dele, os guardas tremeram e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: Não tenham medo, porque eu sei que estão procurando Jesus, o crucificado. Ele não está aqui, pois ressuscitou, como havia dito. Venham ver o lugar onde ele estava. E vão depressa dizer aos seus discípulos: Ele ressuscitou dos mortos. Eis que ele caminha à frente de vocês para a Galiléia. Aí vocês o verão. É o que eu tenho a lhes dizer. Partindo depressa do túmulo, elas correram com medo e grande alegria para dar a notícia aos discípulos dele. Eis que Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrem-se. Elas então se aproximaram, abraçaram-lhe os pés e se ajoelharam diante dele. Então Jesus lhes disse: Não tenham medo, vão avisar meus irmãos que se dirijam para a Galiléia, aí eles me verão. Enquanto elas iam, eis que alguns guardas foram à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que tinha acontecido. Estes se reuniram com os anciãos e, depois de se consultarem, deram bastante dinheiro aos soldados, dizendo: Digam que os discípulos dele foram de noite e roubaram o corpo enquanto dormíamos. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós o convenceremos e deixaremos vocês despreocupados. Eles pegaram o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E esse boato se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, a montanha que Jesus lhes havia indicado. Ao vê-lo, ajoelharam-se diante dele. No entanto, alguns duvidaram. Jesus se aproximou e lhes disse: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Vão, portanto, e façam que todas as nações se tornem discípulas, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo o que lhes ordenei. Eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Isso aí. Nossa, bem curtinho, né, gente? Acho que hoje o estudo vai ser rápido. O outro capítulo foi gigante. Esse é bem curto. Beleza, esse evangelho diz uma coisa muito doida que nos outros evangelhos não fala. Que eles falam que o anjo, ele saiu do céu e abriu a porta, rolou a pedra, né, do túmulo. Só que os outros evangelhos não falam isso, né? E aí, o que vocês dizem? E tem que conferir, né? Ler o final de cada capítulo, de cada livro. Sim, mas e essa outra Maria, quem era? Não era Maria, mãe de Deus. Então, essa daí é uma coisa que eu acho que até comentei no semana passada. Não há referência na Bíblia em outro lugar dessa Maria. Ah, é. Nesse texto. Não, Ah, você leu do Maria, mãe de Tiago e José. Só fala Sim. que é Tiago e José. Não lembro agora quem são os dois irmãos que... Acho que Tiago e José. É a única referência que a gente tem dela na Bíblia. Então não... É isso. É essa Maria, provavelmente. Tá.
Daí, tipo, elas foram ver o sepulcro e nesse momento houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, aproximou-se, rolou a pedra na frente delas e sentou-se sobre ela. Tinha aparência de relâmpago. O anjo? Sim. Era como um relâmpago. Sim. Tamanha claridade, né? E sua roupa era branca como a neve. Aí os guardas, eles meio que tiveram aquele piripaque do Chaves, né? Eles ficaram paralisados. Certo? Tem um filme que eu assisti, eu não lembro o nome dele agora, mas é bem interessante. É um soldado romano que ele começa a pesquisar quem foi Jesus, sabe? Uhum. E aí o filme começa justamente com esses soldados aí aterrorizados, né? Por conta do que eles viram e tal. É interessante, eu nunca mais esqueci. Que a gente não para pra Interessante. pensar, né? Porque eles tiveram esse, essa experiência e eles Sim. foram pagos pra dizer que não aconteceu, né? Às vezes Eles não eles nem podiam foram tão nem pagos confirmar. assim, né? Mas Às a vezes foi Bíblia fala mais, que eles tipo, se receberam um você... valor. Às vezes foi mais, tipo, se vocês falarem a verdade, algo vai acontecer com vocês. Entendeu? É que na Bíblia tá escrito que eles receberam dinheiro, né? Agora, Entendi. se foi um bom valor, a gente ainda não sabe, mas receberam alguma coisa. É. E aí esse anjo disse às mulheres: não tenham medo, porque eu sei que estão procurando Jesus, o crucificado. Aí venham ver o lugar onde ele estava e vão depressa dizer aos seus discípulos. Daí ele deu instruções. Só que nos outros evangelhos, ele fala que, tipo, era o próprio Jesus que elas acharam lá, né? Não é, gente? Cadê o Pedro? Sumiu. Não, eu só tô procurando aqui o Ah, contexto boa. aqui de João 20. Mas Não, beleza. Maria, aqui Maria Madalena e a outra Maria era a mãe de Tiago e José. Tá no capítulo 27 fala, né? A outra Maria é a mãe de Tiago e José. E essa Maria E, mesmo que o Cláudio procurou. e João 20, nesse mesmo contexto, é aquele que Jesus fala, né? Não me detenhas porque ainda não subiu ao Pai. Porque aqui não fala, né? Essa parte que Jesus deu uma repreensão nelas. Sim, Mas que o anjo, os anjos, eles têm essa aparência, né? De luz, porque eles estão mais próximos de Deus. Então, eles vêm com uma mensagem de Deus, então eles simbolizam essa pureza, né? Esse brilho. E ele removeu a pedra, como está escrito aqui no texto, né? Então, é que esse texto aqui sim, ele deixa bem claro, não tem muito o que filosofar muito assim, porque aqui está bem claro o que aconteceu, né? E é interessante porque não foram os homens que foram ver o corpo de Jesus, na verdade elas foram para passar os, como é que fala? Os perfumes, né, no corpo de Jesus, como era costume, né?
fazer isso. Elas tinham ido Bálsamo. preparar esses É preparos, o né? que tá dizendo aqui em Marcos, né? Uhum. É porque em Mateus também fala, né, que quando Jesus morreu, elas voltaram para guardar o sábado e preparar os, os perfumes e tal. E no domingo elas foram para completar, né? E aí tomaram essa surpresa. Por isso que não é algo meio que orquestrado, manipulado, né? Tipo uma mentira. Primeiro porque as mulheres não tinham, elas não tinham como fonte de veracidade, né? Não tinha, não tinha um. Sempre eram os homens que tomavam a frente das coisas. Então, se fosse para mentir, um caso tão, tão importante assim no cristianismo, eles teriam utilizado homens, teriam visto, né, e tal, os homens de importância. Mas Sim. não, usaram mulheres como prova de que viram a ressurreição, né, de corpo vivo. E aí elas foram contar isso aos discípulos. Então você vê que não é manipulado, você vê que foi algo que de fato aconteceu. Se fosse para manipular alguma coisa, eles teriam feito uma história melhor, né? Uhum. Eu tô dando uma olhada aqui nos outros evangelhos e realmente, o de Lucas e o de Marcos são até que parecidos. O de Lucas são dois homens, que provavelmente eram os anjos. Elas encontraram dois homens, que provavelmente eram os anjos. O de Marcos foi um igual ao de Mateus. E o de João eu tô vendo aqui. Deixa eu ver aqui. Podem falar enquanto isso, gente, se vocês quiserem. Cada livro ele foca no que achou mais importante, né? Então, um evangelho diz que era um anjo do Senhor, desceu do céu e removeu a pedra, e o outro fala que foram dois. Então, por exemplo, foram dois anjos que desceram, mas um deu foco em um anjo só, né? João Então, também fala de dois anjos, que nem Lucas. Ah, no de João. No de João, o anjo era Jesus. Sim, Maria confunde ele com o anjo, né? Pergunta para ele onde está Jesus, e aí ele pega e fala que é ele. Sim, exatamente. Ah, olha que interessante isso. Então, o que os outros evangelhos achavam que era um anjo, o evangelho de João diz que era o próprio Jesus aqui. Muito interessante. e João diz que ela viu o anjo depois que Pedro foi lá ver se o corpo realmente tinha sido roubado, né? E aí depois que ela viu o anjo, que no Sim. caso ela viu Jesus, né? Uhum. Aí em todos os evangelhos eles tipo fala para ir para Galileia, né? Eis que ele caminha à frente de vocês para Galileia. Galileia, no The Chosen, é aquele lugar portuário lá, que eles sempre estão lá, não é? Cafarnaum? Cafarnaum fica na Galileia, não fica? Deixa eu ver o mapinha. Não sei. Cafarnaum, isso mesmo, fica na Galileia.
Só que Jerusalém fica fica entre ó, ele foi enterrado em Jerusalém, não foi? Jesus? Ele foi enterrado em Jerusalém, não foi? Porque foi Sim. lá que ele morreu. Então, Jerusalém fica perto de Belém. Só que fica muito longe de Cafarnaum e da Galileia. Bem longe, na verdade. Então ele mandou os discípulos fazerem uma viagem para lá. Jerusalém fica ao sul, perto do Mar Morto. E Cafarnaum fica lá em cima, na Galileia. Você tem que passar pela Samaria para chegar em Cafarnaum. Olha que interessante. Hum. Não, é só uma curiosidade mesmo. É. Daí, tipo, os discípulos iam ter que fazer uma viagem. Isso é uma forma de reunir eles, inclusive. Sim. Beleza. Eis que Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrem-se. Elas se aproximaram, abraçaram-lhe os pés e ajoelharam diante dele. Então Jesus disse: Não tenham medo. Vão avisar meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Aí eles me verão. Beleza. Aí os guardas foram para a cidade, contaram para os chefes dos sacerdotes o que tinha acontecido. Aí eles se reuniram com os anciãos, deram bastante dinheiro aos soldados. Aqui está escrito bastante, hein? Então deve ter sido uma boa propina. Digam que os discípulos dele foram de noite e roubaram o corpo, enquanto dormíamos. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós o convenceremos e deixaremos vocês despreocupados. Eles pegaram o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E esse boato se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Bom, o dia de hoje para Mateus talvez seja alguns 50 anos depois disso tudo que aconteceu, né? Talvez menos. Porque quando Não, não alguém sei lê não. e vê os dias de hoje, fala, até hoje, 2000 anos depois, né? É Mas que, não. na verdade, é quando ele estava escrevendo, né? Quando Mateus escreveu o Evangelho foi depois de Marcos, não foi? Marcos foi o primeiro. Foi Marcos, Mateus e Lucas, né? E aí, quem sabe? Só vendo. No Google? Pode ser também, mas geralmente as Bíblias elas vêm com essa informação no início de cada livro, quando que o livro foi escrito. Mas vocês entenderam por que eu tô perguntando isso, né?
Não, mas é uma coisa um pouco óbvia. Com certeza ele escreveu ele falou, ele estava se referindo até o momento que ele estava escrevendo, entendeu? Sim, Isso eu sei. acontece outras vezes na Bíblia, quando fala, por exemplo, e o rei tal, tipo, tá se referindo àquele momento que determinado rei reinava, entendeu? Sim, Aqui sei. tá 70 depois de Cristo. 70 depois de Cristo é mais ou menos uns 40 anos depois do que aconteceu. É tempo, hein, gente? Quarenta Um anos, fato ainda mais naquela interessante época aqui, que não tinha YouTube, era muito fato mais interessante difícil. aqui é aqui em 1 Coríntios 15, que fala: se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsos testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, a fé de vocês que vocês têm é inútil e ainda estão nos seus pecados. Nesse caso, também os que dormiram em Cristo pereceram. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, todos os passos de Jesus têm muita importância, né? E a ressurreição, ela, como Paulo mostra aqui, né? Ela é uma continuação dos atos de Jesus e a ressurreição é uma das mais importantes. Como exemplo para nós também, né? Porque se Jesus ressuscitou, a nossa fé é de que nós também vamos ressuscitar, né? Sim. Sim. A pregação de Paulo sempre foi nesse sentido, de crer na ressurreição. E é o que falta muito também nas pregações hoje, porque muitos focam muito assim, morreu, já está com Deus. E aí esquece a questão da ressurreição, que é primordial, né? A ressurreição do corpo mesmo, né? Que na verdade vai receber o prêmio na ressurreição. Então, assim, a Vai Vai gente. ser receber um glorificado. novo corpo. O corpo É, glorioso. exatamente. Esse é o foco mesmo da pregação, né? Sim. Então, o que Paulo está falando, né? Essa questão de que todos os que dormem, como Cristo dormiu, né? Morreu, vão ressuscitar também. Então, essa é a pregação do cristão. A fé do cristão é a ressurreição da vida eterna. Sim. Ressurreição da vida eterna num corpo glorioso, né? Mas aí também tem muita divergência do que vai acontecer, né? Tem coisas que não dá muito para saber. Eu acho interessante aqueles debates e tal. Mas é bem difícil. Beleza. E aí, gente? Vamos lá. Eles pegaram dinheiro e espalharam até os dias de hoje. Ou seja, até os dias de quando o Mateus escreveu isso aqui. Porque depois disso, né? Aí propagou-se a história. Mais e mais. Aí beleza. Aí ele foi para Galiléia. Foram os 11 discípulos até uma montanha que Jesus havia indicado. Ele deu instruções Eu acho exatas mais para ele. interessante, eu acho muito interessante que, como tem muitas pessoas que desacreditam
na história de Jesus. Inclusive tem um rabino que eu assisto no YouTube, às vezes ele fala que Jesus é uma invenção, que ele não existiu e tal, né? É um absurdo, né? Uhum. Porque dividiu a Todo rabino história fala em... umas coisas assim. Não, tem um que eu gosto bastante, é o Ventura, que já foi no Vilela. Ele acredita que Sei. Jesus existiu, foi um bom judeu e tal, mas que foi um pouco manipulado depois disso, né? Mas que ele foi um bom judeu e morreu como bom judeu. Mas que o resto foi história só para inventada, né? Mas tem pessoas que Uhum. acreditam que Jesus não existiu, mas, ele dividiu a história da humanidade. O mundo inteiro segue o calendário cristão, tipo assim, o calendário de que depois e antes de Cristo. Não Ainda só que isso, né? muitos seguem. Os primeiros cristãos foram judeus. Sim, exatamente. Não tinha como ser outro tipo de, de Não, outra tinha nação, né? comunidades de Veio do gentios, não próprio. tinha? Que o Paulo É, mandava mas carta. essa, mas essa só pode ter vindo de judeus mesmo, né? Essa história só pode ter vindo de judeu. Não faz sentido vir de outra, tipo, de pagãos, né? E É, se sim. fosse assim, Roma, se Roma tivesse esse poder de colocar, mudar, dividir a história, colocariam imperadores romanos, não colocariam um cara qualquer, né? Tipo, entre aspas, uma mentira contada. Faz Sim. sentido. Colocaria alguém de fato que foi importante em Roma. Ou É. qualquer outro rei, né? E quantos Paulos Jesus fez cair do cavalo até hoje? Um monte de gente, né? Que se converteu por causa disso. Porque mudou o rumo da vida completamente. Uhum. Exato. Não, é real. É real. O que o Pedro tá falando faz sentido. Esse rabino que você falou, ele é até amigo do Rodrigo Silva. Ele tava no MAB ultimamente, né? Isso, Eu vi o podcast que eles fizeram. sim. Não, ele é muito gente boa. Eu acho que a maioria dos rabinos são bem legais. Eu tenho vontade de ir numa celebração judaica, numa sinagoga. Eu não sei se eles iam deixar eu entrar. Deixa, normal. Ah, sem kippah? Eu não acho que deixariam entrar. Não, mas aí eles vão fornecer tudo que é importante para você estar lá dentro, né? Não precisa você levar. Será? É, Um kippah é caro. Um amigo meu falou que custa, sei lá, milhares de reais. é nada. Não sei. É, mas beleza. Vamos continuar aqui. Aí eles ajoelharam diante dele. No entanto, alguns duvidaram. Aqui é um resumão também, né? Porque João dá uma boa destrinchada nisso, né? Sim. E João é outra coisa também, né? Ele vai fazer churrasquinho com os apóstolos. Aqui não. Aqui ele vai pra cima da montanha. Aí, tipo, os apóstolos duvidaram. Ele chega e fala: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Vão, portanto, e façam que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as. Eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É, o próprio Jesus diz nesse evangelho aqui que da existência da Trindade, né? Os É. arianos não estão com nada.
E João, ele até fala, né? Recebam o Espírito Santo, se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não perdoarem, não estarão perdoados. Interessante, né? Essa importância que Jesus deu aos discípulos. Sim. Deles perdoarem pecados ou não perdoarem, né? É interessante. Mas não é nisso que se Vocês acham? baseia a ideia do padre perdoar os pecados? Sim. É. É nisso aí mesmo. É exatamente nisso. Mas esse perdão dos pecados, eu acho que ele se estende a todo mundo, sabe? Que todo mundo deve perdoar as pessoas, entendeu? Só que, por exemplo, se uma pessoa fez muito mal pra mim e eu perdoar essa pessoa, na consciência dela, ela ainda não tá perdoada. Que ela vai pensar assim, como é que ele me perdoou de graça? Entendeu? E aí essa pessoa vai ficar com aquilo na cabeça. Por isso que ela precisa procurar um padre e se confessar. Porque senão ela vai ficar mal com aquilo. É a questão de não perdoar também, né? E as pessoas não serão perdoadas. Como assim? É o que está aqui no texto, está falando assim, se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não perdoarem, não estarão perdoados. Sim. Então, até mesmo a questão de não perdoar. Então, não perdoo o que você me fez. Então, Deus não vai perdoar a pessoa também, né? É exato, porque é o que você faz com o próximo, né? É aquela história lá do ame a Deus sobre todas as coisas e ame o próximo como você ama a si mesmo. É complexo. Até porque Jesus falou para perdoar 70 vezes 7. Eu não acho complexo, acho simples, que são regras básicas, na verdade, de sobrevivência, para você não sair matando as pessoas por aí. Porque dá vontade de matar as pessoas por aí, entendeu? Pensa que você é tribal, porque a gente está numa sociedade de leis que o Estado brasileiro ele é fascista, ele controla tudo, ele é absolutamente autoritário, né? Agora, pensa o seguinte, pensa que você está numa sociedade tribal e vem alguém e mexe com a sua esposa, você vai querer pegar uma arma e ir atrás do cara, entendeu? Você vai querer, por exemplo, vem um cara no meio da rua, é um pedestre e quebra o vidro do seu carro no murro. Um exemplo. Isso acontece, né, aqui em São Paulo. É mais comum do que a gente imagina. Aí, você vai querer pegar, sei lá, uma arma e ir atrás do cara. Não vai? Tá, mas aí eu vou ficar perdoando sempre que o cara vai ficar me roubando sempre. Não, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando, por exemplo, tipo, o que Deus propõe é antinatural. É contra a nossa natureza. Entendeu? Você chegar e perdoar o cara, mas você vai perdoar o cara se ele se arrepender, né, do que ele fez. Não enquanto ele está te agredindo e roubando o seu carro. Mas se ele não pedir perdão, é legítimo que eu retribua que ele fez. Ou não? Não. Toda vingança é de Deus, né? Se eu não me engano, tá no Velho Testamento isso. Toda vingança é de Yahvé. Então você não tem que retribuir. Você não tem que se vingar das pessoas, entendeu? Se assim, tipo, se você conseguir pegar esse cara de forma coercitiva, ou seja, apontando uma arma para a cabeça dele e fazer com que ele pague a dívida que ele tem com você, tá tudo bem, isso não é vingança. Isso ele tá te pagando uma dívida que ele mesmo gerou com você. Isso é correto. Agora, você não vai bater no cara, entendeu? Aí a vingança é de Mas e Deus, não é quando a sua. dívida é impagável? Tipo, o cara matou alguém na sua família. Coisa do gênero. Exato.
Exatamente. Não, é aí que entra o perdão de Deus. É literalmente de graça, entendeu? É pra você perdoar Não, mesmo. Você não por tem o que exemplo, você não, fazer com o cara. O que você vai fazer com o cara? Você vai não, mas matar se eu ele. não perdoo, mas se eu não perdoo ele, Deus também não vai perdoar ele. Se você não perdoar ele, Deus não vai te perdoar. Isso é mais uma relação sua com Deus do que dele com Deus. Não, mas tá escrito aqui, ué. É isso que eu tô O falando. que está escrito Tô aí lendo não é aqui. isso. Lê de novo. João, como é que eu tirei aqui? João 20. Ah, aqui, 23. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, vocês estarão perdoados. Se não os perdoarem, vocês não estarão perdoados. Então está se Entendeu? referindo à própria pessoa, então. Na minha opinião, sim. Total. Não seria nem da natureza meio que de Deus falar o contrário, falar a outra parte, entendeu? Até porque o Pai Nosso, né, que é uma oração universal, fala isso. É, exatamente. É nisso que eu tô me baseando mesmo. E naquela frase que Jesus falou lá, amai a Deus sobre todas as coisas e ame o próximo como você ama a si mesmo. Então aqui esse texto não está legitimando a questão, tipo assim, não desmerecendo, né, mas a questão do que o Papa faz. Então esse texto não tem nada a ver. O que o Papa faz? Não, no sentido de perdoar o pecado da humanidade e tal, porque, tipo assim, aqui tá falando, se você perdoar o pecado de alguém, você vai estar perdoado. Mas se você não perdoar, Sim. você não vai estar perdoado. Isso é Então, uma tipo, então relação é uma entre as pessoas. Não tem a entre as ver com os pessoas. sacerdotes. O Né? sacerdote, qual que é a função dele nessa história? O sacerdote entra porque a pessoa. Você perdoou o cara que fez mal pra você, entendeu? O cara vamos supor, o cara tá te devendo 10 mil reais. Aí você foi lá e perdoou, porque você falou: esse cara não vai pagar. Eu errei de fazer, sei lá, ter feito com que ele devesse 10 mil reais pra mim. Entendeu? Tipo, você vai lá e perdoa e não quer mais saber do cara. Só que a consciência do cara ainda tá pesada. Entendeu? Porque ele fez mal pra você. Vamos supor, ele subtraiu 10 mil reais de você. E aí esse cara, ele não tem como procurar você, porque você não vai receber ele. Você não quer mais contato com ele. Entendeu? Então quem pode perdoar ele agora? Um padre. Entendeu? Não, ok. Só que o padre só vai perdoar ele se ele se arrepender verdadeiramente do pecado dele. E isso significa que ele não vai voltar a cometer. Então, esse que é o ponto. Você vai falar, mas o padre vai perdoar ele e ele vai sair roubando outras pessoas por aí. Não. Aí ele não tem valor nenhum a confissão que ele fez. Mas aí entra o que meu pai fala para mim. Ele fala que ele não se confessa porque ele acredita que sempre vai continuar pecando. Então não faz sentido ele se confessar porque ele vai continuar pecando. Então ele não se converteu. Aí é um engano, né? Ele Mas é, não. Ele mas é que depende é do coerente. pecado. Nós somos pecadores. Tipo, aí eu vou lá, chego pro padre e falo, padre, eu pequei isso, isso, isso e isso. Mas eu sair de lá, minha semana acaba me induzindo, eu vou continuar pecando, eu não sou Não perfeito. necessariamente. A não ser que Você tem você que pregue buscar a perfeccionismo, né? santidade. Não, Mas você aí tem você que tá Não, buscar a mas perdendo a de luta santidade. contra perfeccionismo. o pecado, ela é de fato diária. E a gente não vence o pecado também só por nós, é pela graça de Deus. Só que é justamente pela graça de Deus que a gente se confessa também. Entendeu? Porque o perdão é pela graça, a gente não merece o perdão. Então tudo se fundamenta na graça de Deus. Então eu me arrependo porque
também o arrependimento também é produzido, né? O Espírito Santo nos convence dos nossos pecados. Eu me arrependo e eu me confesso. Eu confesso meus pecados. E eu acredito na graça de Deus para buscar não cometer aquele pecado novamente. E tem Mas outra aí não coisa pode estar também, entrando no Pedro. perfeccionismo? Não, mas não é tem outra porque coisa. Deus mesmo falou pra gente ser santo, certo? A gente precisa buscar a santidade. Tem que buscar a santidade. Exatamente. Só que tem outra coisa que você não tá vendo aí também. Você tá achando que confissão da Igreja Católica é qualquer pecado. E meio que não é. É tipo, é só pecado mortal. O que Pecado eu já acho mortal. não. Não, você pode confessar pecado venial. Eu, por exemplo, como eu não, às vezes eu não cometi nenhum pecado mortal e eu vou me confessar, eu confesso pecado venial. Entendeu? Mas assim, tipo, a confissão ela é mais para pecados mortais. O pecado venial, que é, por exemplo, você xingar alguém na rua, exemplo, é um pecado venial. Você é perdoado desses pecados no início da missa. Existe uma sessão no início da missa em que você fala algumas palavras ali, algumas orações que você é perdoado daqueles pecados, entendeu? Os veniais. Então tem essa distinção também. Tipo, vamos supor que o seu pai colocou na cabeça dele que ele gosta de tomar, sei lá, 10 latinhas de cerveja sexta-feira. É isso que ele faz, entendeu? Tipo, esse é o pecado dele. E ele colocou na cabeça que isso é pecado. E ele, eu não vou parar com isso, então eu não vou me confessar. Então, tipo assim, ele tem que saber que o que ele tá fazendo não é pecado. Entendeu? Tipo, tem nada que fala que isso. É um exemplo que eu tô dando. Mas não tem nada que fala que isso é um pecado. Nem venial, nem mortal. No máximo seria talvez um pecado capital, que seria tipo pecado da gula, porque ele comeu, entre aspas, muito. Mas não é o caso, é tipo o pecado venial mesmo, sabe? É que os pecados capitais, eles são. A gente fala que eles são piores que os veniais, porque eles levam a longo prazo a coisas ruins, né? Tipo, a pessoa ficar gorda, a pessoa ficar alcoólatra, a pessoa ficar. Enfim. Mas o pecado da glutonaria seria um pecado mortal, porque Jesus fala que o glutão não entrará no reino dos céus. Mas o pecado venial também não entra no reino dos céus. Aí que tá, só que toda a missa que você assiste, você tá livre deles, entendeu? Se E aí é um você recomeço para confessar, né? você. Não. É no começo da missa. Esses pecados aí não precisa confessar. Eles são redimidos no início da missa. Mesmo se a pessoa não confessar Não, quando ela faz a oração de confissão. Aí sim, né? Não. Não precisa. No começo Não, da a missa missa. por si só limpa o pecado. Não importa se a pessoa tá nem aí e continua fazendo. Não, aí não, né? Aí não, Então, mas é isso que eu tô você tem falando. que ter. Pra missa livrar as pessoas do pecado, mas não é qualquer pecado, é isso que eu tô falando. Pecado mortal precisa ser confessado fora da missa. Pecados Eu tô falando veniais e de venial. capitais, eles são perdoados com a missa, tanto que tem umas palavras em grego que o padre fala, que é exatamente esse negócio. Deixa eu pegar aqui, vai. Não Tem um precisa, eu sei folhetinho de qual que é. Eu missa. tô perguntando se a pessoa não confessar esses pecados veniais na missa. Ela confessa pra si, né? Isso é um exame de autoconsciência. Se ela não lembrar de algum, tá tudo bem. Na próxima missa ela lembra, entendeu? E vou fazer um caso oposto ainda. Pegar, por exemplo, alguém que tá no lugar missionário, que tá no meio do nada, não tem missa, não tem ninguém. Se ele morrer naquele lugar, ele não vai ser perdoado do pecado porque ele não confessou na missa? Não, mas é pecado mortal. O missionário cometeu um pecado mortal em missão? Não, pecado Que pecado mortal? A gente é humano, a gente acaba falando uma coisa, acaba escorregando, acaba caindo uma coisa. Não é que Não, não o seja. venial tem um ato de contrição. É só você fazer essa oração. Você tá livre dos mas seus pecados veniais. Entendeu? Mas o ponto que eu falo é que assim, é um dos pontos que eu falo da divergência da teologia católica. Vou usar esse termo, não sou muito fã, mas vou usar esse termo teologia.
teologia católica da teologia protestante é justamente isso. Teologia protestante, você confessa sempre o pecado para Deus. Alguns pecados é recomendado você compartilhar com um irmão de confiança, de preferência um líder seu, um pastor, para ajudar você a ficar livre desse pecado, para não cometer novamente. Enquanto na Igreja Católica você acabou de explicar. Não vou repetir, né, novamente. Então acho que esse é o ponto que eu queria chegar. Só. Não, ok. Aí tá. A gente sabe que existe essas diferenças. Mas o que eu tô falando é uma questão de tradição técnica da Igreja Católica, entendeu? E aí, tipo. Mas tem fundamento, até bíblico, para isso, se você pegar, né? Que é o que o Pedro tava lendo, os trechos e tal. Então você tem aqui, Cadê meu livrinho de orações? Eu peguei ele aqui. O folheto da missa eu não achei. Nossa, eu tinha tantos. Será que jogaram fora meus folhetos da missa? Eu trago para casa às vezes. Eu assisto a última missa e pode levar. Quer ver, ó? Eu não sei se aqui vai ter coisa ruim, né? Tipo, os pecados e tal. Mas, ó, tem o ato de contrição, ato de arrependimento. Então, são orações que você lê, entendeu? Para que você tenha essas graças de Deus de perdoar você. Se você está fazendo uma missão do meio do nada, beleza, você pode ter essas orações ou ter decorado essas orações e você faz, Cláudio. Agora, se você tiver numa missão no meio do nada e matar uma pessoa e cometer um pecado mortal, por exemplo, aí, meu filho, você merece morrer pro inferno, né? Ué, Deus não perdoa? Ah, mas um pecado mortal, né? Você matou uma pessoa. Entendi. Mas Deus não perdoa quem mata outra pessoa? Olha, eu não sei, a morte é uma mancha muito forte na vida de uma pessoa, entendeu? Se a Bom, pessoa se confessar para um padre, com uma boa confissão, sim, perdoa, e com um bom arrependimento. entendi. É Mas que matar uma Moisés, antes pessoa, de liderar o povo pra Terra Prometida, ele matou uma pessoa, né? ele deu sorte de que ele é a única alternativa de Deus no meio daquelas pessoas lá. Não, ele não deu sorte, porque Deus ele é soberano para intervir na história a ponto de, se fosse possível escolher outra pessoa, ele ia escolher. A questão é que Deus, de fato, perdoa. É onde entra a justiça e a misericórdia de Deus, que não são coisas que o ser humano consegue compreender. Tipo, a gente Sim. não consegue compreender que Deus perdoe um assassino, mas ele perdoa. Tanto que a gente não consegue compreender que no inferno vai ter um assassino e vai ter um mentiroso. E no céu também. Ambos se arrependeram. E vão pro mesmo céu. Sim, ok. É que antes era uma coisa, né? Depois é outra. Quer ver? Eu tô tentando ver se eu acho aqui É que aqui só tem coisa boa. Ah, não, tem os pecados também, pô. Aqui, ó, tem os pecados também. Pô. Condições para que haja pecado grave, mortal. Matéria grave. Plena consciência do que é pecado grave. Pleno consentimento da vontade. Você tem nesses três aqui, o pecado é grave. Ó, requisitos para a boa confissão. Exame de consciência. Arrependimento. Propósito. Confissão dos pecados. E santificação, penitência. Quais são os pecados capitais? Tá aqui, ó, tá escrito aqui. Soberba, orgulho, avareza, luxúria, ira, gula, inveja, preguiça,
Esses aqui são os pecados capitais. Sabiam que tem pecados contra o Espírito Santo? Sim. Sim, inclusive a Bíblia é o único pecado que ela fala que Deus não perdoa. É blasfêmia contra o Espírito Santo? Agora fugiu o termo exato. Aqui, ó. É, blasfêmia. Desesperar-se da salvação, presunção de se salvar sem merecimento, contradizer a verdade conhecida como tal, ter inveja das graças que Deus faz ao outrem, obstinação no pecado e impenitência final. Esses são os pecados contra o Espírito Santo. Nossa, tem umas coisas bem interessantes aqui, olha. Pecados que bradam aos céus. Vocês querem saber quais são os pecados que bradam aos céus? Ó, homicídio voluntário. Eu acredito que seja você matar uma pessoa de forma voluntária. Tipo, com completa consciência disso. Pecado sexual contra a natureza. Oprimir os pobres, órfãos e viúvas. E negar o salário aos que trabalham. Essas coisas têm base bíblica, né? Não sei esse último, mas os outros sim. O último fala só o oposto, né? A Bíblia, até onde eu lembro, né? Que todo trabalhador é justo no seu salário. Não é que fala, não tem uma coisa assim? Acho que é Provérbios. Acho que é Provérbios, isso acho que é bom mesmo. Ah, é? Então Mas que fala? Mas tudo isso que você falou. Tem algum texto na Bíblia que fala sobre isso? Que diz em algum canto. Diz em algum canto. A questão de Depois as pessoas homicídio, Jesus de homicídio fala, né, que o sangue de Abel clama, né, clama a Deus pelo crime, né, que o irmão cometeu. E Jesus fala, né, que quem não acolhe os pobres também vai ser rejeitado também. As viúvas, os órfãos. Uhum. E aqui entra até o que está falando aqui, né, no versículo 20, ensinando-lhes a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Ele fala batizando, né, em Pai, Filho e Espírito Santo, e ensinando a guardar o que eu tenho mandado. E aí fica a dúvida, né? O que Jesus tem mandado as pessoas fazer, né? Seria esses... Tem uma lista do que Jesus mandou fazer? Que as pessoas seguem, né? Como é Isso que... aqui. É claro isso? Isso aqui Tá. é. Isso aqui é uma coisa consensual da igreja. Tanto que as referências disso aqui que eu tô lendo para vocês são todas do catecismo da Igreja Católica. Nem, quase nem tem referência da Bíblia. Alguns trechos tem referência da Bíblia. Mas a maioria é do catecismo da Igreja Católica. E assim, isso aqui é um resumão pra pessoa leiga, Pedro. Sabe? Aquela pessoa que não sabe nada de teologia, quer aprender uma coisinha ou outra sobre as coisas boas ou ruins que tá fazendo. Esse material aqui. Então, isso aqui é muito interessante. Inclusive, esse livrinho que eu tô, ele é um livrinho que estava sendo distribuído pela instituição do atual Papa para todo mundo da igreja, sabe? Mas ele é baseado no catecismo da Igreja Católica. Não é nada anti-ortodoxo, não.
Então, aí fica a minha dúvida, né? Jesus, ele deu novas ordenanças diferentes do que já existiam? Ou ele manteve, acrescentou? O que seria de diferente, assim, que o cristão teria de observar, né? Teria de guardar aqui, como Jesus está falando, Eu de acho que tem a diferente. questão de ir pelas nações, né? Falar do nome dele, fazer discípulos dele. Isso é uma coisa que não estava tão claro Não antes. existia isso, né? Antes. Era sempre os discípulos seguindo Jesus. E pelo que a Bíblia fala, sim, das histórias da Bíblia, bem bobalhões, né? Eles eram bem bobalhões quando estavam seguindo Jesus. Sim. Eles começaram a ser gente depois que ele morreu e ressuscitou. O que acontece? Você vê basicamente no meio cristão muita divergência como a gente até falou no começo aí, né, a questão do dons de línguas, mas existem muitas diferenças no meio cristão. Aí, tipo, você vai numa igreja, pode isso, pode aquilo. Aí na outra não pode isso, não pode aquilo. Aí outra, na igreja católica tem um monte de costume. Você vai na bola de neve, você pode fazer o que você quiser, tá liberado tudo. Não, eu não iria por esse lado, Pedro. Eu não iria por esse lado. Eu iria pelo seguinte lado. As diferenças de doutrinas, elas são observadas entre a Igreja Católica Apostólica Romana, Católica Ortodoxa e as primeiras protestantes. O resto veio depois e criou as próprias doutrinas e virou uma salada. Aí não tem nem como a gente falar, porque se a gente discutir isso, a gente tem que falar das doutrinas da Universal. E para mim a Universal não é nem cristão, acho que para nenhum de vocês, inclusive, né? Mas eles pegam, por exemplo, passagens do Novo Testamento que fazia milagres com, tipo assim, curas com óleo, então aí tem o óleo ungido, sabe? Ou curas com a capa de Paulo. Só um exemplo, A né? Igreja Católica tem unção com óleo, mas é específico, sabe? Não é Então, é isso desse que eu tô jeito falando. que eles fazem. Mas você vê que tem igrejas que fazem, tem igreja que não faz. Então você vê que é muito. E eu tô dizendo assim numa visão. Lógico, eu tenho uma opinião, mas deixando aberto para compreensão mesmo, né? Você vê que não é tão claro, né? Ou é claro, eu teria que, por exemplo, pegar o livro e ver o que é uma ordem, o que não é uma ordem. Por exemplo, as mulheres não podem Livro. falar na igreja. E aí? Sabe? São ordens de Cristo ou de Paulo, sabe? O Paulo falou isso em alguma carta? Que as mulheres não podem falar na igreja? E se elas tivessem alguma coisa falar, que fosse em casa e falasse só pro marido. Então tem muitas Foi o essas que o Paulo coisas, né? falou? É. Então. Tem, mas aí, sei lá, né? Ou até mesmo a questão de alimentação, né? Paulo falou, não pode comer carne sacrificada a ídolos, nem sangue. Só que ao mesmo tempo ele fala que tudo que você for comer, você tem que orar antes e estar purificado, né? Então Você tem vai orar muitas. antes para purificar, né? Por isso que existem hoje muitos debates aí no YouTube ou na rádio, né? Que eu gosto de assistir. E você vê que tem muitos pontos, né? Por isso que é complicado, fica muito aberto. E até onde a Igreja Católica entra, né? E fala que existe uma hierarquia de interpretação e por isso que se você interpretar de qualquer jeito, dá essa salada que dá, né? Não estou aqui Exatamente. defendendo, mas estou falando que é o foco da Igreja Católica, né? Da questão de autoridade da Igreja. Não, e a própria Igreja Católica ensina de acordo com a academia. Eles nem ensinam, tipo, não é leitura de Bíblia freestyle. É, tipo, leitura de Bíblia de acordo com a academia. Os acadêmicos, historiadores acadêmicos, eles já é consenso de que Moisés não escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Entendeu? Inclusive, Moisés não é nem uma figura histórica.
tipo, para a história, para os acadêmicos. E eu não tô falando de acadêmicos não religiosos, não. Tô falando de acadêmicos até religiosos. Moisés nem é uma figura histórica. E não escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, que seriam livros escritos, tipo, em tempos diferentes, em épocas diferentes. Os próprios rabinos, hoje, eles já convêm isso com esses cientistas. E o que a Igreja Católica ensina vai de encontro com isso, entendeu? A Igreja Católica, ela tenta pegar um estudo que é um pouco mais científico, historiográfico, com métodos históricos, e ela traz isso para a parte teológica. Mas então quem escreveu? Então, não se sabe. O que os historiadores dizem é que foram vários escritores. Por exemplo, aqueles números que falam na Bíblia do Êxodo lá, que Moisés saiu do Egito com 200 mil, não é? Quantos foram, vocês lembram? Nossa, eu não lembro. Também. Eu também não lembro, mas foi muita gente. E os historiadores dizem que foi no máximo 10% disso. E ainda corre o risco de nem ter sido exatamente desse jeito que aconteceu. Porque, tipo, os hebreus, eles descendem dos cananeus, e talvez eles nem tenham passado direito pelo Egito. Então existem correntes históricas que mostram coisas divergentes do que está escrito na Bíblia. O que não desmerece a Bíblia, entendeu? Porque a Bíblia precisou contar uma narrativa de acordo com uma linguagem, com um tipo textual. A Esther entende bastante disso. Um tipo de texto que fizesse com que as pessoas da época tivessem comportamentos adequados para a vida que elas levavam. E não necessariamente que isso é mentira. Mas possivelmente isso leva em consideração muita poética no meio, principalmente do Antigo Testamento. É que é meio complicado, né? A gente tá falando de escritos de 2 milênios atrás. Uma cultura totalmente diferente, né? Quase, tipo, Ocidente e Oriente são muito divergentes. Embora cristãos, e embora a gente creia no mesmo Deus, a cultura é muito diferente. Então, precisa ter essa análise mesmo, né? Histórica, contextual e tal. Então, exatamente. E pensa o seguinte, além disso que você está falando, pensa que na época já existiam correntes diferentes. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje em dia, na nossa sociedade, tem gente que acha que o Alexandre de Moraes está fazendo é maravilhoso, que ele está salvando a democracia do Brasil. E tem gente que acha que ele é um monstro, que ele está destruindo a liberdade de expressão no Brasil. São duas correntes de pensamento. O que ficará registrado para a posteridade? Na maior parte dos livros de história. Pelo que bem conhecemos dos historiadores que existem hoje. Quem detém a escrita. Exatamente. Então, na própria época que esses negócios foram escritos todos, provavelmente já tinha divergências e tal. Agora, o que dá para testar, que é o que o Rodrigo Silva fala bastante, é que os textos eram assim mesmo, né? Por causa dos pergaminhos do Mar Morto e tal. Então, assim, quem pegou o trabalho de Cristo, de um pouco antes de Cristo, desde a Bíblia dos 70, que é a Septuaginta, quem pegou o trabalho dali continuou, fez isso muito decente. Fez um trabalho muito decente aí. Né? Os monges copistas, durante todos os primeiros 1500 anos, que não tinha imprensa, os caras tinham que copiar isso aí na mão. Aí tem umas páginas, gente, depois vocês pesquisam esses manuscritos aí, vocês acham que é letra de mão, corrida, umas letras feias que nem a nossa, nem ferrando. Os caras faziam umas letras que parecia coisa impressa. Era perfeito, tipo, era o trabalho da vida do cara, entendeu?
Era um negócio que você olha e você fala, não, isso foi impresso. Isso não foi escrito à mão. Não, foi escrito à mão. É manuscrito. Na série dos Vikings mostra bem essa parte aí de como que os monges trabalhavam e como era perfeito mesmo o trabalho deles, né? Sim. Muitos ficavam em ilhas, isolados mesmo, só fazendo isso. Quanto mais isolado é melhor. Quanto mais isolado é melhor para um monge. Até hoje, né? Até hoje tem os monges e tal. Hoje saiu, acho que na página. O que acontece? A Igreja Católica tem várias ordens dentro dela. Cada ordem, gente, às vezes briga com a outra, às vezes tem divergência. Entendeu? Por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar do. Teoria da libertação. Não. Não, então, isso é o que está em vigor hoje do Vaticano, né? Só que tem uns monges que são contra isso. Os caras estão brigando na internet. E isso esses monges que estão na internet. Porque tem monge que já se fechou no monastério e falou, daqui eu não saio. Ó, os arautos do evangelho são um outro exemplo de ordem da Igreja Católica que diverge de muita coisa. Se vocês forem hoje na Esses página caras aí, dos arautos, eles são bem perseguidos, né? são bem perseguidos. Não, mas não tô dizendo que também eles sejam quem é certo e quem é errado na história, mas tem muita denúncia contra eles, né? Não, eles são perseguidos porque eles são muito tradicionais. Ó, eles fizeram uma publicação hoje, escrito o seguinte: por que um arauto deve viver em um mosteiro? Em um mosteiro. Aí você vai arrastando para o lado aqui, né? Aí eles escrevem, por que convém? Quer entender melhor? Arraste para o lado. Eles são monges modernos. Os mosteiros nos recordam do carisma da ordem. Você sabe qual foi a primeira casa dos arautos? Eles mostram uma fotinho aqui de uma casa. Fica em São Paulo, no bairro do Jardim São Bento. Ali naquela casa nasceu o carisma dos arautos. Por volta dos anos 60, um grupo de jovens se reuniu neste lugar com um único objetivo: consagrar-se inteiramente a Deus. Como? Através da unidade, recolhimento e oração. E o que isso tem a ver com os mosteiros? Uma biblioteca nos convida ao estudo, teatro nos convida à apreciação de um belo concerto. Aqui nos convida um mosteiro. Silêncio, recolhimento e contemplação. Rezamos como vivemos, porque vivemos como rezamos. Interessante essa filosofia, né? E se você vê o mundo aí fora, que é um mundo muito maluco, não parece ser uma coisa muito louca se enfiar num mosteiro e não sair mais de lá, né? A gente tem vontade de fazer isso. Tipo, meio que sumir. Não é? Isso daí até Paulo falou, né? O que ele diz? Em Filipenses. Seria muito melhor estar com Deus, mas por causa de vocês, né? Por causa das pessoas estarem nesse mundo, né? Fazer uma tradução livre. Filipenses, agora não vou lembrar. Acho que é Filipenses 1, se não me engano. Agora eu teria que pegar a referência exata. Não, é assim, sofre muito mais um sacerdote, um pastor, tipo, alguém que lida com o povo direto, é muito mais sofrido do que um cara que, vamos supor, os dois são padres. Vou citar o exemplo da minha igreja que conheço mais, mas deve ter também pastor recluso. Sofre muito mais o padre que tem o contato com as pessoas no dia a dia do que um padre que se enfia num mosteiro e vive lá o resto da vida. Entendeu? Porque é outra coisa. Sim, mas a questão aí está o chamado também, né? Porque se ele foi chamado, o homem foi chamado para ser um pastor ou um padre, ele é uma simbologia de Jesus no quesito pastor de ovelhas. Então ele não pode se excluir. Não, tem muito padre que... Ele tem um chamado para cuidar das pessoas, do rebanho de Deus. Tipo, é bem simbólico, mas dá para entender. Não, tem muito padre que vive em mosteiro e não sai.
Todo monge é uma espécie de padre. Oi, Pedro. Diga aí, Pedro. Não, você falou que tinha nesse capítulo que confrontava alguma tese da Igreja Católica. O que que era? Ah, não, eu falei no começo, né? Essa questão Aham. do evangelismo, que é uma coisa que eu particularmente sinto falta, né, da Igreja Católica, sendo ela tão defensora do cristianismo, etc. Eu sinto essa omissão na própria sociedade, assim. Aí tá, muitos hospitais, né, e tal, e até associações foram criadas por católicos e tal. Mas essa questão da propagação do cristianismo, sabe? E de Jesus Cristo como Salvador, Libertador, e etc. E aí eu sinto falta dessa, dessa, dessa presença, sabe? Dos católicos, né? Essa manifestação deles, entende? Em que sentido? E no sentido de fazer o que Jesus mandou, que é falar dele e fazer discípulos dele. Mas eu acho que eles Tem gente faziam que isso faz muito isso. antes. Eu acho que eles faziam muito antes nas conquistas de terras, quando eles entravam e catequizavam mesmo povos que não conheciam mesmo, né? Aqui no Brasil, por exemplo, eles estão em todos os lugares, então a gente não vê muito esse empenho, porque já estão em todo lugar, né? Talvez, assim, se esteja sentindo falta de um proselitismo, talvez. Não sei se proselitismo, mas é porque proselitismo é uma coisa meio ruim. Não Mas necessariamente. a questão Mas de uma frente mais ativa, entendeu? E não necessariamente ficar enchendo o saco das pessoas, né, pra aceitar Jesus. Mas não sei, eu sinto Tem eles muito mais católico não fechados, praticante. A eles mais teologia da fechados libertação numa acabou com a bolha, igreja. sabe? É isso que eu tô Eu falando. acho, Eu eu acho percebo os católicos mais fechados numa bolha, entende? Tipo, somos católicos e pronto. eu acho que é nem só isso, mas você pega, por exemplo, no Brasil mesmo, tem muitos povos indígenas que nunca ouviram falar. O Uhum. pessoal do sertão no Nordeste. Tem ainda povo do sertão no Nordeste que nunca ouviu falar. Tem pessoas que ainda Ah, não foram atingidas pela palavra. Isso independente de ser católico ou ser evangélico, a palavra é a mesma. E de pregar o evangelho, a mas toda criatura. Enquanto tiver gente que ah, não ouviu, tem que ir pregar. Então, Mas ser católico, evangélico, o que eu falo nesse ponto, acho que a Bíblia é o mesmo. Então, é ir. Até todo mundo escutar a palavra, né? esse negócio essa questão de que existem pessoas, mesmo dentro do Brasil, que não ouviram a falar o nome Jesus, é verdade, porque na igreja que eu ia lá em Suzano, eles têm um trabalho bem forte no sertão nordestino. E eles têm várias histórias de falar de Jesus. Já ouviu falar de Jesus? Não. Não, quem é? Entendeu? Eles conhecem, por exemplo, principalmente no Ceará, eles conhecem o Padim Cícero, que é o padroeiro, né, do conhecido lá, mas não conhecem Jesus. E isso não é nem falando ser católico ou evangélico. É É, Jesus, não é Jesus é, católico, Jesus nem religião. evangélico, sem. Falar Não entrando nesse Jesus mérito. Salvador. mas ali também é uma região bem pobre, né? Então, e por isso que as pessoas não vão. Ninguém quer se submeter, né, a uma dificuldade. Ela ter que buscar água num poço, a ter que andar muitos quilômetros para conseguir comprar alguma Mas coisa. deve ter igreja. Provavelmente tem igreja. Não, eu acabei de O falar. Brasil inteiro foi fundado com Não, eu igrejas na acabei de cidade. falar. Então, foi o que eu falei. Você vai no centro da cidade, tem uma igrejinha ali e tal, mas você vai nos vilarejos bem mais distantes, onde as Ah, pessoas sim. não têm tanto acesso, elas não ouviram falar. Não sabem quem foi Jesus. Precisa ser feito um trabalho novamente, né? De que essas pessoas acabam tendo acesso à televisão
E não tem acesso a Televisão. uma Não tem religião. nada, não Gente, tem energia difícil ter elétrica, acesso. televisão. Não tem, Não tem, É uma não, às vezes não tem nem realidade. rádio. É uma realidade difícil da gente compreender mesmo. Eles não têm acesso à água, não têm acesso a transporte, não têm acesso à televisão, às vezes não tem energia elétrica, como o Claudio falou. Entendeu? Alguma água eles têm que ter acesso, né? Então, uma Tem um água é poço ou interessante. outro. É É poço, onde- tem que buscar o poço igual você. Por isso que existem muita movimentação na igreja, principalmente evangélica, para perfuração de poços, porque é uma maneira de entrar nesses vilarejos, ganhar a confiança dessas pessoas e conseguirem então falar de Jesus, né, evangelizar. Então eles entram, essa é uma das maneiras que eles entram. Inclusive a presbiteriana que eu vou, quando você vai lá mandar o dízimo, aí eles colocam lá, se você mandar mais 99 centavos para ajudar na perfuração de poços no sertão nordestino, entendeu? É uma maneira deles identificarem que aquele dinheiro é uma oferta sua para essa missão. Mas existe muito esse movimento de perfuração de poço, porque o acesso à água não tem, tipo, vai um caminhão lá cada uma semana com uma quantidade de água, entendeu? Sim. Que o governo manda, né? E aí já entra uma questão política, a gente sabe, questão de desvio de verba e tal. Mas enfim, é extremamente distante, né? É bem longe, assim, da civilização, digamos assim. Sem contar também os ribeirinhos, né? Ah, e você falou de água, é só ver um pouco da história recente do Brasil, né? Porque se falava tanto na transposição do Rio São Francisco e agora milagrosamente pararam de falar. Vamos esquecer essa última parte da história. Mas por que você falava tanto? Pô, se tem água, pra que vai levar um rio? Então sempre tem essa necessidade. Você vê, é que é uma realidade muito distante da nossa, né? É difícil, que eu falo, difícil até imaginar como que é. Mas tem gente lá que não. Cara, é um rio seco, poluído pra caramba, e tem aquela água suja que se você beber, você pode ficar com infinidade de doenças, mas se você não beber, você morre. Então você bebe e corre risco de pegar um monte de doença. Então, é a situação de muita gente, não tem. As tem um período de seca, gado morre, planta seca, não tem nada, mas tem uma pocinha d'água lá que tem que todo mundo beber naquela poça e torcer pra ela não secar. A Priscila tá lá, não tá? Então, ela foi acho que é Pernambuco que ela foi, né? Mas ela ia... Ah, lá é bem pobre. Lá é bem pobre o interior. E o interessante que nem aqui fala para ir e pregar o evangelho e batizar, né? É uma ordem de Cristo. E aí, eu tô até aqui com uma matéria que foi recente, da crise dos Yanomamis, né? Que a FUNAI proíbe atividade religiosa em reserva, porte de armas, entrada de bebida alcoólica e restringe acesso. Que aí foi quando... Lá é criminosa, né? Não, mas aí tipo, eles proibiram qualquer proselitismo religioso, qualquer entrada de entrou um padre lá, um pastor, já é considerado um crime, né? Não sei se já revogou essa lei, até porque era inconstitucional isso, né? Mas a gente vê que o Estado, quando utilizado contra a religião cristã, eles fazem de tudo para proibir, né? Funciona. A pregação. Aí você vê, né, que aí é uma restrição aos nossos direitos que é a base do cristianismo, pregar. Se você proíbe isso, você está proibindo a base, né? Então, Mas é um mandamento de Cristo. essa parte de Estado é até complicada, porque qualquer coisa que falar vai entrar muito política, muito das coisas, né? Mas Mas eu digo assim, no acho que geral, né? Não tô falando sim, acho que o no único geral, ponto né? que eu falaria do Estado, acho que é Karl Marx que falava, né, que a fé é o ópio do homem, né? Se não me engano, acho que é Karl Marx, eu não dou certeza que é a A frase dele, mas religião é o ópio do homem. Mas você vê isso em todas os grandes ditadores, os grandes reis da história sempre combateram o cristianismo. Eles veem o cristianismo como um perigo real mesmo, né?
Eles têm medo do poder. Ou você bania, ou então você se aliava, né? Por exemplo, você via muita Os igreja mais católica. ditadores. Você vê a igreja católica se aliou, ou melhor, muitos se aliaram à igreja católica e foi o Império Católico, vamos chamar assim, no perdão da palavra, perdão do termo. Mas você vê, por exemplo, a Perdão Itália é nada. um país, a Orgulho. Itália é um país relativamente novo, né? Até Sacro então não é. Império Romano Germânico do Ocidente. O Sacro Império da Áustria. Só coisa boa. Então você vê que é tudo recente. Então sempre tem essa parte, né? Sempre tem uma coisa mais forte. Alguém que quer mandar e tem que tirar a oposição. Tem que tirar todo mundo que fala o contrário, né? Silenciar. Aí tem várias coisas que você vê. Algumas se repetem ao longo da história, outras que o pessoal de uma forma criativa e explora uma área nova. Mas sempre é opressão ao lado oposto, né? Quem tem opinião oposta. Isso você vê que é consenso na história. Então, exatamente. Mas é isso, né, gente? Vamos encerrar o nosso estudo aqui hoje? Sim. Preparar para o apocalipse. Foi bom a gente encerrar mais papeando hoje, que a semana que vem já começa o apocalipse. E aí eu vou reforçar para vocês uma coisa que eu conversei com o Pedro, que foi o seguinte: convida amigos para participar do estudo. Convida pessoas que vocês quiserem para participar. E eu acho que o único episódio que eu vou deixar o link no YouTube de como entrar no grupo vai ser esse aqui. Então os outros eu nunca deixo esse link, né? Esse aqui eu vou deixar para o pessoal poder entrar e participar. O que vocês acham? Deixa ou não deixa? O quê? Não escutei. Deixar o link para o pessoal poder entrar no Sim. YouTube. Pode ser. Aí eu deixo o link só do canal do Discord, não do grupo do WhatsApp. Entendeu? Aham. Mas vai ser então o único episódio que eu vou deixar o link. E aí a gente vai começar então o Apocalipse semana que vem. E vocês chamem também amigos. Eu vou chamar o Rossi para vir aqui, para ele começar o estudo bíblico justamente do Apocalipse. Acho que vai ser divertido. E tragam mais gente, pô. Beleza. Beleza? Então Fechou. falou, gente. Boa noite para vocês. Boa noite. E semana que vem vamos começar o fim do mundo. Até lá. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite.